O cavalo marinho, uma das criaturas mais fascinantes dos oceanos, desperta curiosidade por seu tamanho pequeno, mas história antiga. Esses seres delicados e incrivelmente adaptáveis já habitavam os mares muito antes da presença humana, sobrevivendo a inúmeras mudanças ambientais e geológicas. Embora pequeno, o cavalo marinho carrega consigo mistérios e curiosidades que têm intrigado pesquisadores e entusiastas da vida marinha por séculos. Sua aparência única e seu comportamento peculiar continuam a impressionar e cativar a imaginação. Os cavalos marinhos surgiram há milhões de anos, com fósseis datando do período Eoceno, há cerca de 40 milhões de anos. Através de fósseis encontrados em diferentes partes do mundo, os cientistas conseguiram reconstruir a evolução dessas pequenas criaturas. Embora o formato básico de seu corpo tenha permanecido relativamente inalterado, adaptaram-se a diferentes condições ambientais ao longo do tempo. Isso os transformou em sobreviventes excepcionais no vasto oceano. Ao longo de sua evolução, o cavalo marinho desenvolveu uma estrutura corporal única, que o diferencia de outros peixes. Sua coluna curva, com uma cauda preensil que se enrola, e sua cabeça em forma de cavalo são características notáveis. Essa adaptação permitiu que se camuflassem nos recifes de corais e na vegetação marinha, evitando predadores e se alimentando de pequenos crustáceos. Sua aparência inusitada e a habilidade de permanecer imóvel por longos períodos se mostraram cruciais para sua sobrevivência. Diferente de muitos outros peixes, o cavalo marinho é um nadador lento e não possui a habilidade de nadar grandes distâncias rapidamente. Eles utilizam a barbatana dorsal para impulsionar-se pela água, movendo-se com delicadeza e precisão. Esse método de natação não é eficiente para escapar de predadores, mas a camuflagem e a lentidão permitiram que se misturassem ao ambiente e passassem despercebidos. Ao invés de fugir, confiam em sua invisibilidade. Uma das características mais extraordinárias dos cavalos marinhos é o sistema de reprodução. Os machos, e não as fêmeas, carregam os ovos fertilizados. Após a cópula, a fêmea transfere os ovos para a bolsa incubadora do macho, onde são fertilizados e carregados até o nascimento dos filhotes. Esse processo de gestação, raro entre os animais, conferiu aos cavalos marinhos um lugar único no reino animal. Essa adaptação reprodutiva garantiu maior proteção aos filhotes, aumentando suas chances de sobrevivência. A capacidade de camuflagem dos cavalos marinhos é uma de suas armas mais eficazes para evitar predadores. Com corpos que imitam a textura e a cor de algas marinhas e corais, eles podem se esconder à vista de predadores famintos. Essa habilidade de mudar de cor e se misturar ao ambiente circundante se desenvolveu ao longo de milhões de anos. Essa camuflagem é usada tanto para se proteger quanto para capturar suas presas, que muitas vezes não conseguem detectá-los até ser tarde demais. O cavalo marinho se alimenta principalmente de pequenos crustáceos e plâncton. Eles são predadores de emboscada, esperando pacientemente até que suas presas se aproximem o suficiente para serem sugadas por suas bocas tubulares. Sua alimentação é constante, já que não possuem estômago e precisam digerir rapidamente o que consomem. A habilidade de capturar pequenas presas com precisão transformou o cavalo marinho em um predador eficiente, apesar de seu tamanho diminuto. Existem cerca de 50 espécies de cavalos marinhos, cada uma adaptada a diferentes ambientes marinhos ao redor do mundo. Algumas espécies habitam águas rasas e quentes, enquanto outras vivem em profundidades maiores e em regiões mais frias. Essas variações mostram a incrível adaptabilidade dos cavalos marinhos. Entre as espécies mais conhecidas estão o cavalo marinho de cauda lisa, o cavalo marinho pigmeu e o cavalo marinho dragão, todos exibindo características únicas que os ajudam a sobreviver em seus respectivos habitats. O cavalo marinho dragão, uma das espécies mais impressionantes, é conhecido por suas extensões corporais que imitam plantas aquáticas. Essa espécie, nativa das águas ao redor da Austrália, utiliza essas folhas para se camuflar completamente no ambiente.
Sua aparência única o protege de predadores, tornando-o quase invisível nos leitos de algas marinhas. O cavalo marinho dragão tornou-se um ícone da biodiversidade marinha e um exemplo claro de como a evolução molda as criaturas para se adequarem perfeitamente ao seu ambiente. Cavalos marinhos vivem em estreita relação com os corais, especialmente em recifes tropicais e subtropicais. Eles usam esses corais como abrigo, enrolando suas caudas nas estruturas rígidas para se manterem firmes nas correntes marinhas. Essa relação simbiótica entre cavalos marinhos e corais se tornou vital para a sobrevivência dessas pequenas criaturas. No entanto, a degradação dos recifes de corais por causa das mudanças climáticas e da atividade humana ameaça seriamente esses habitats. Apesar de sua longa história de sobrevivência, os cavalos marinhos enfrentam sérias ameaças nos dias atuais. A destruição de habitats, a poluição marinha e a captura para o comércio de aquários e medicina tradicional colocam várias espécies em risco de extinção. A pesca de arrasto, que destrói vastas áreas de recifes de corais, tem sido particularmente devastadora para as populações de cavalos marinhos. A conservação dessas espécies se tornou uma prioridade para muitas organizações ambientais ao redor do mundo. Milhões de cavalos marinhos são capturados a cada ano para uso na medicina tradicional chinesa e no comércio de aquários. Muitas dessas práticas, embora antigas, têm impacto direto nas populações selvagens. Programas de reprodução em cativeiro têm sido implementados em algumas regiões, com o objetivo de aliviar a pressão sobre as populações selvagens. No entanto, o sucesso desses programas é limitado, e a conservação de seus habitats naturais continua sendo crucial. A conservação dos cavalos marinhos depende de medidas eficazes para proteger seus habitats e reduzir a pesca indiscriminada. Iniciativas de áreas marinhas protegidas e a promoção de práticas de pesca sustentáveis vêm ganhando força nos últimos anos. A conscientização sobre a importância desses pequenos predadores no equilíbrio ecológico dos recifes de corais é fundamental para garantir sua sobrevivência. Organizações como a Project Seahorse têm liderado esforços globais para salvar essas criaturas. Ao longo da história, o cavalo marinho ocupou um lugar de destaque no folclore e na cultura de várias civilizações. Para os antigos gregos e romanos, o cavalo marinho era associado aos deuses dos mares, como Poseidon e Netuno. Em muitas culturas, o cavalo marinho simboliza força, paciência e proteção. Seu papel nas lendas e mitos reflete o fascínio que essa pequena criatura inspirou nas pessoas ao longo dos séculos, sendo um símbolo de beleza e mistério. Nos últimos anos, os cavalos marinhos tornaram-se foco de diversos estudos científicos devido à sua fisiologia única e habilidades de camuflagem. Pesquisas têm se concentrado na biomecânica de sua natação e alimentação, além de explorar como eles desenvolvem sua camuflagem adaptativa. Esses estudos estão revelando segredos fascinantes sobre a evolução e a ecologia dos cavalos marinhos, ajudando a informar estratégias de conservação mais eficazes. A ciência continua a descobrir novas informações sobre essas criaturas enigmáticas. Cavalos marinhos são populares em aquários em todo o mundo, mas sua manutenção em cativeiro apresenta desafios. Eles são sensíveis às mudanças de temperatura, qualidade da água e dieta, exigindo cuidados rigorosos para prosperar. No entanto, o sucesso na reprodução em cativeiro tem ajudado a reduzir a pressão sobre as populações selvagens. Além disso, aquários desempenham um papel vital na educação pública sobre a importância da preservação dos cavalos marinhos e de seus habitats naturais. Embora enfrentem inúmeros desafios, os esforços de conservação oferecem esperança para o futuro dos cavalos marinhos. Iniciativas globais para proteger os recifes de corais e a criação de reservas marinhas estão ajudando a preservar os habitats dessas criaturas. Além disso, a conscientização crescente sobre a necessidade de práticas de pesca mais sustentáveis vem mudando a forma como o mundo interage com os oceanos. O futuro dos cavalos marinhos depende de nossas ações, e seu legado como sobreviventes do oceano continua a inspirar a preservação marinha.
O cavalo marinho, embora pequeno, é um sobrevivente notável com uma história rica e antiga. Sua capacidade de adaptação ao longo de milhões de anos, suas fascinantes estratégias de reprodução e camuflagem, e seu papel nos ecossistemas marinhos são exemplos de sua importância no equilíbrio dos oceanos. À medida que enfrentam novas ameaças no mundo moderno, a conservação dessas criaturas singulares se torna cada vez mais crucial. Preservar a história e o futuro dos cavalos marinhos é garantir que continuem a nadar nos mares por muitos milênios ainda. Até a próxima!